tarde, deputado. Boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando a presente reunião de audiência pública. Cumprimento o deputado Fernando Monteiro, que preside esta comissão especial e que tem sempre recebido a ANADEP. Saúdo também o deputado Arthur Maia, relator da proposta, todos os parlamentares que fizeram requerimento para que a ANADEP fosse ouvida nesta audiência pública, deputado Paulo Teixeira, Darcy de Matos, Perpétua Almeida, Lincoln Portela, Tadeu Alencar, deputado Rogério Correia. E cumprimento de maneira particular todas as servidoras e servidores públicos, as defensoras e defensores públicos que nos acompanham e também os que não podem acompanhar porque estão nesse momento trabalhando, porque o serviço público não para, né? Tivemos a oportunidade de falar na audiência pública perante a CCJ. Naquela ocasião, alguns pontos que levantamos já foram acatados pelo relator, deputado Darcy de Matos, naquela ocasião, mas agradeço novamente essa oportunidade de falar perante essa comissão, enquanto presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, representando aqui os mais de 6.200 defensoras e defensores públicos nos estados e no Distrito Federal, porque reputamos que a discussão sobre a reforma administrativa é uma das pautas mais importantes no país nesse momento. Estamos discutindo aqui nada mais, nada menos do que a base do Estado brasileiro, porque não há Estado sem serviço público, né? O Estado é a instituição que tem essa instituição política, que tem como um dos elementos essenciais que dá existência ao Estado o povo. O Estado tem como razão de existir o povo. Dessa maneira, o Estado tem que trabalhar para a população e faz isso através da oferta de serviços públicos fortes e de qualidade, o que só é alcançado com planejamento e investimento naqueles que fazem o serviço público acontecer, as milhares de servidoras e servidores públicos. Todo aquele que se diz progressista não pode abrir mão de lutar pelo aperfeiçoamento do Estado. Tem obrigação de estar sempre refletindo sobre reformas administrativas, sobre mudanças, para que a gente torne o Estado mais eficiente. Mas a premissa básica é que essas reformas têm que ser feitas com o olhar voltado para o futuro do país. O Estado é o único que tem a capacidade de proteger o cidadão. Ele precisa, então, fortalecer os serviços que presta em defesa do cidadão. É preciso, sim, que se faça uma reforma de Estado, que estabeleça, então, uma política de governo que prime por modernização do serviço público, que traga mais agilidade, mais eficiência. Mas isso só é alcançado através da institucionalidade, da possibilidade de trabalhar sem amarras políticas, o que só é alcançado a partir da garantia da estabilidade. A PEC 32, contudo, é contrário a isso. Ela é contrária ao avanço que vem sendo observado no mundo, onde as reformas são feitas calcadas em uma mentalidade muito clara, a mentalidade de recuperação e de fortalecimento do Estado, colocando o Estado no centro desse processo social e econômico. Para a PEC 32, não há nenhum diagnóstico, não há mapeamento dos problemas a serem enfrentados. Qual o problema da Defensoria Pública que precisa ser enfrentado? O que se tem é só a possibilidade de ingerência indevida no funcionalismo, acabando com a estabilidade, promovendo a verdadeira terceirização da administração pública. O foco dessa reforma não está sendo na melhoria do serviço prestado, mas sim na precarização. Enquanto defensora pública, presidenta da nossa entidade de classe nacional, já manifesto de antemão uma posição favorável à melhoria do serviço público e a reformas que enfoquem isso, mas completamente contrário ao texto da PEC 32. E ingresso aqui mais detidamente a análise agora do tema da audiência hoje, do regime jurídico da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, como os senhores parlamentares sabem, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. A Constituição, no artigo 134, reconheceu expressamente a importância do modelo público autônomo de acesso à justiça como instrumento para exercício de direitos, para a redução de desigualdades sociais, como expressão desse regime democrático. As defensoras e defensores públicos atuam judicial e extrajudicialmente
em todas as fases, todos os graus de jurisdição, da defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita dos necessitados. Desde 88, então, desde a Constituição, temos consagrado esse aprimoramento legislativo que vem sendo feito por essa Casa, melhorando a condição da Defensoria Pública na Constituição. A Lei Complementar 80, de 94, regulamentou a Defensoria Pública, estabeleceu deveres, garantias e prerrogativas que são inerentes aos cargos, prerrogativas que existem para bem prestar o serviço público. A Emenda Constitucional de 45 de 2004 concedeu autonomia administrativa às defensorias públicas estaduais, primando, então, que elas passassem, então, a elaborar também a sua proposta orçamentária. O que significa isso? Significa que o chefe da Defensoria Pública, que é eleito através de uma formação de lista tríplice, ele tem a autonomia de encaminhar os projetos de lei que digam respeito à instituição. A Lei Complementar 132 de 2009, seguindo esse avançar legislativo da Defensoria, deu uma nova feição à instituição, ampliando a sua atuação para a sua atuação coletiva. Ampliando assim, então, o Estado passa a ampliar a prestação de serviço de acesso à justiça ao cidadão vulnerabilizado, também agora sobre essa ótica coletiva exercida por defensoras e defensores públicos. Por fim, a Emenda Constitucional de 80, de 2014, deu um novo perfil constitucional à Defensoria Pública. Além de prever a obrigação do poder público implementar, universalizar o acesso à justiça, garantir a existência de defensoras e defensores públicos trabalhando em todas as unidades jurisdicionais, vieram outras inovações legislativas a partir de 2014, com a Emenda Constitucional 80, das quais eu ressalto aqui a constitucionalização dos princípios institucionais da Defensoria Pública, unidade, indivisibilidade, independência funcional e aplicação de parte do regramento jurídico do Poder Judiciário no que couber à Defensoria, principalmente a iniciativa de lei. Do ponto de vista de topografia constitucional, a Defensoria Pública está em seção própria na Constituição Federal, dentro do capítulo das funções essenciais da Justiça. Capítulo esse em que estão elencados o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, a Defensoria Pública. Isso aponta para dois pontos de diferenciação da Defensoria Pública. Diferenciação com a advocacia pública e a advocacia privada, e também a garantia da autonomia pública em semelhança ao Ministério Público. Mas eu traria aqui a reflexão, para que serve então tudo isso? Para que serve a Defensoria Pública, né? O Brasil possui hoje uma população de 212 milhões de pessoas, e de acordo com o IBGE, cerca de 88% desta população, se a gente analisar apenas pelo critério econômico, são potenciais usuárias dos serviços prestados pela Defensoria Pública. Hoje, temos cerca de 6.235 defensoras e defensores públicos nos estados e no Distrito Federal. Como eu falei, com a Emenda Constitucional 80, que fez ampliar a presença das defensorias na comarca, hoje temos defensoras presentes, defensores e defensoras presentes em 1.162 comarcas. Saímos ali do patamar de 700 em 2014 para alcançar, então, 42% das comarcas do país. Isso ainda é muito pouco. O diagnóstico do Ministério da Justiça de 2015 previa que o ideal é um defensor para cada 15 mil pessoas. Isso, em muitos estados, é muito maior essa diferença e essa falta de defensoria pública. Ressalta aqui o Paraná, em que a previsão de hoje, pela quantidade, é que a gente tenha um defensor para 55 mil pessoas. Goiás, um defensor para atender 34 mil pessoas. A demanda pela defensoria pública só cresce. Apenas para exemplificar, na pandemia, a situação do acesso à saúde através da defensoria pública, em média, esse acesso era de 500 mil atendimentos prestados pelas defensoras públicas por ano, mas essa marca mais do que dobrou em 2020. Em São Paulo, que tem hoje 772 defensoras e defensores públicos, apenas entre os meses de janeiro ali a abril já foram realizados mais de 300 mil atendimentos. No Rio Grande do Sul, em 2020, foi realizado mais de 1 milhão e 200 atendimentos. Quase 200 mil desses apenas na área de saúde. E só esse ano, de janeiro a maio,
A instituição, no Rio Grande do Sul, já registrou mais de 700 mil atendimentos. Média é de 14 milhões de atendimentos ao ano. Então, uma defensoria forte, presente nas comarcas, é um direito das pessoas em situações de vulnerabilidade. Reafirmamos que todo gasto do Estado deve ser voltado para o aprimoramento do serviço, para transformar oportunidades, criar oportunidades para aquelas pessoas que encontram portas fechadas. E aqui eu ressalto os prejuízos econômicos e sociais gerados quando a Defensoria Pública não está instalada nas comarcas. A não prestação do serviço público de defesa com qualidade acarreta custos para o Estado, com a nomeação de advogados dativos. Friso aqui que em 2019, os gastos com a advocacia dativa em municípios que não atendem defensoria pública no Mato Grosso do Sul poderiam ser 80% menores se houvesse defensores públicos nesses municípios. O gasto foi de cerca de 1,2 milhões por ano. Se tivesse defensoria pública instalada, seria 250 mil o gasto por ter defensorias públicas nessas mesmas 32 comarcas. 32 defensores, desculpa. De janeiro a setembro de 2019, só o Espírito Santo gastou quase 10 milhões com a contratação de dativos pela ausência de defensoria pública. No estado do Acre, em que existe só 44 defensores públicos, o estado gastou, em 2018, mais de 15 milhões com advogados dativos que foram nomeados para exercerem ao longo do ano o trabalho em pouco menos de 4 mil processos. A Defensoria Pública, ao todo, naquele ano, trabalhou em 83 mil casos. Por que eu trago esses números? Apenas para mostrar que serviço público de qualidade não é ônus, é, na verdade, economia para o Estado. Reconhecemos que existem mecanismos que devem ser incorporados para o aprimoramento do trabalho da administração pública, mas nenhum desses pontos estão incluídos aqui na PEC. Eu questionaria aqui para a fase final. O esvaziamento do servidor concursado é coisa moderna ou é atrasada? Qual é o benefício disso? A quem interessa mitigar a estabilidade do servidor público. Estabilidade não é privilégio. A estabilidade é uma proteção. Pensando na defensoria pública, muitas vezes a defensora e o defensor público atua contra o próprio poder público em demandas coletivas e individuais. Não se pode imaginar que ele possa atuar em plena defesa do cidadão sem que seja garantida a estabilidade. A estabilidade é importante para todos os servidores, para todos. É preciso que tenhamos estabilidade para ter bons professores, bons médicos. Essa garantia da estabilidade se faz ainda mais necessária para o exercício de atribuições inerentes a servidores integrantes de carreiras típicas. E, por fim, então, eu toco no ponto. A PEC remete à definição de cargo típico de Estado para a lei posterior. Contudo, eu vou ressaltar a imprescindibilidade de respeito às situações de carreiras e instituições que já estão previstas na Constituição. E aqui, então, complemento especificamente o exemplo da Defensoria Pública, que em situação semelhante com magistratura e Ministério Público já estão previstos na Constituição, demonstrando a essencialidade das mesmas para as funções essenciais do Estado. Precisamos, sim, de reformas voltadas para essa modernização da administração pública, com efetiva modernização tecnológica e transparência. Estamos aqui hoje, enquanto Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, fazendo o que diuturnamente milhares de colegas fazem, defendendo a população. Porque a gente tem convicção que defender o serviço público de qualidade é defender a população que enfrenta as situações de vulnerabilidade. Alertamos, senhores, que a PEC 32, ao esvaziar os serviços de acesso a direito, viola a essência da Constituição e é um risco também para o sufocamento da Defensoria Pública. Por fim, eu peço uma reflexão acerca do tratamento a ser dispensado à Defensoria Pública por essa Casa Legislativa. Como eu mencionei, temos uma emenda constitucional que prevê a Defensoria Pública em todas as comarcas até 2022, e essa emenda sequer foi implementada. Não existe Estado democrático de direito sem que seja dispensado o equilíbrio no tripé da justiça e que a Defensoria Pública receba o mesmo tratamento dado ao Ministério Público, como já vem sendo feito em todas as reformas constitucionais desde 2014. Cito aqui a Emenda Constitucional 95, de 2016, Emenda Constitucional 103, de 2019, Emenda Constitucional 109, de 2021.
Não ao desmonte do Estado brasileiro é o lema a ser perseguido. Muito obrigada.